Olá, estamos de volta, dando sequência aqui na segunda parte do nosso vídeo acerca da profecia de Ezequiel 38 e 39. Nós temos Ezequiel, e a sua profecia para o povo de Deus, que é um assunto. Deixa eu só me agasalhar melhor aqui. Que Ezequiel, aqui nós temos aqui um assunto muito intenso, mas nós vamos somente ao que interessa, o mais importante, em Ezequiel 38 e 39. Nós vamos à identificação de Gog e Magog, e de quando será a invasão. Aí nós vamos aqui observar os seguintes pontos, Primeiro, a invasão. Quando que ela acontecerá? Nós temos a invasão, ela acontecerá no fim dos anos. Ezequiel 38, versículo 8, que diz assim: depois de muitos dias será visitada, no fim dos anos virá a terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação, mas aquela terra foi tirada dentre os povos e todos eles habitarão seguramente. Então, nós temos aí a invasão, quando ela vai acontecer, no fim e também no fim dos dias. Ezequiel 38, 16, que diz assim para nós: 16. E subirás contra o meu povo de Israel como uma nuvem para cobrir a terra no fim dos dias. Sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti os seus olhos, ó Gog. Então está aqui no fim dos dias, Estamos identificando quando vai ser, Ezequiel 38, 8, que vai acontecer no fim dos anos, e também no fim dos dias, Ezequiel 38, 16. Isso é escatológico, direcionado a Israel. Então, portanto, também é possível, nós podemos observar que seja na 70ª semana, ou por se tratar que é algo escatológico direcionado à nação de Israel. Como está lá na semana de Daniel 9, 26 a 27. Nós não vamos ler, porque senão fica muito extenso o nosso vídeo, mas você pode depois ler sobre a 70 semana de Daniel lá, a 70ª semana, tá? Daniel 9, 26 e 27, tá tudo lá. E por sinal, se não houvesse essa palavra lá em Daniel, seria muito difícil a gente interpretar também o Apocalipse, a escatologia aí. Agora, o motivo da invasão. Qual será o motivo dessa invasão? O motivo da invasão, nós podemos aqui destacar que seja por causa das riquezas
e até mesmo pela posição geográfica, né, de Israel. Ezequiel 38, 10 a 13, que diz assim: Assim diz o Senhor Jeová, e acontecerá naqueles dias que terás imaginações no teu coração e conceberás um mau desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muro e não têm ferrolhos nem portas. Isso a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões e habita no meio da terra. E o versículo 13: Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus leõezinhos te dirão: vens tu para tomar os despojos. Ajunte o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grande despojo. Aqui está o motivo da invasão e alguns também associam essa guerra de Ezequiel 38 e 39, a qual está profetizado, com a guerra do final antes do milênio, justamente por causa disso. Mas não vamos nos deter aqui, vamos dar sequência para que possamos terminar em um tempo mais acessível, né, o nosso vídeo. Como eu já disse, né, não confundam essa batalha com a do Armagedon. Apocalipse 16 e 16. Vamos abrir lá no livro das Revelações. Aí nós estamos estudando na nossa escola bíblica dominical, né? A nossa editora é a Betel, a mordomia cristã. Se você tiver condições, acesso, estude, vai te enriquecer bastante seu conhecimento, né? A mordomia cristã, a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Muito boa esta lição. Apocalipse, capítulo de número 16 e versículo de número 16. Está escrito assim: quando eu disse não confunda essa batalha de Ezequiel 38 e 39 com a de Apocalipse 16 e 16 do Armagedon, aí nós vamos aqui conferir que diz assim: e os congregarão no lugar que em hebreu se chama Armagedon, né? Então, essa aqui é diferente da de Ezequiel 38 e 39. Também nós temos aqui Apocalipse 19 e 19, que diz justamente assim para nós: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Então, são coisas diferentes aqui, né? Que será antes, essa aqui será antes do milênio. E nem na referência de Apocalipse 20, versos 7 e 10, né,
que será no final do milênio. Então, Apocalipse 20, versículos 7 a 10 diz assim: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha, e subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Então, Ezequiel 38 e 39 não se deve confundir com Apocalipse 16, 16, nem 19, 19, né, que será antes do milênio, e nem da referência, na batalha da referência de Apocalipse 20, versículo 7 a 10, né, que será no final do milênio, né? Então, são coisas ou batalhas diferentes. A intenção ou propósito de Deus em permitir essa guerra, né, em permitir essa guerra, qual será? Como eu já disse antes no início, na parte 1 do nosso vídeo, né? A intenção e o propósito de Deus em permitir essa batalha é ajuntar as nações para se opor contra Israel, né? Ainda que só o Irã e não a Rússia, a China e os do Oriente Médio ataquem diretamente, né? A Israel, mas se definam em qual lado estão, e sem bombas e mísseis estão atacando, né? Estão atacando, se posicionando, né, contra Israel. É uma guerra, talvez uma guerra psicológica, uma guerra de pressão, é muito mais difícil de se defender do que aquelas que são lançadas mísseis, bombas, né? Mas a gente sabe que essa guerra não vai ficar só psicológica, né? Essa guerra será também com ataques de bombas, de mísseis, porque a intenção é destruir Israel, mas esquecem que Deus está no controle, que Deus está no comando e que Deus está permitindo, né? Para que eles possam decidirem os seus lados, para que o mundo saiba, né, que Deus é quem traz as nações inimigas para guerrear contra Israel, para que essas nações sejam destruídas e o nome do Senhor ser exaltado, reverenciado entre as nações. Aqui nós vemos aqui os ataques contra Israel com bombas, mísseis, eles tentando destruir, mas todos eles estão sendo neutralizados, e todos que se levantar contra Israel vai ser neutralizado, vai ser derrubado. Ainda que eles tentam neutralizar Israel, né? Mas é eles que serão neutralizados. É uma permissão de Deus para que todos saibam, né, que só Deus é o Senhor, e Deus seja glorificado, né, entre as nações, e os ímpios se convertam a Cristo, e depois, num dia e hora em que não sabemos, Jesus virá e arrebatará, né, a sua igreja. Portanto, enquanto estiver as guerras, esses rumores de guerra, as nações levantando contra Israel, né, estejam atentos, ouçam a voz de Deus e obedeçam a voz de Deus, porque é após um cenário desse, a qual está profetizado, Deus
nosso Senhor Jesus sendo reconhecido pelas nações, as nações sendo conhecedores da soberania de Deus, o nome do Senhor ser reverenciado em todo o mundo. Aí Jesus arrebata o seu povo, ele leva a sua igreja. E aí depois disso vai ser implantado o reinado do anticristo, né? Vai haver 3 anos e meio de uma falsa paz, ou seja, 3 anos e meio de tribulação, depois mais 3 anos e meio de uma intensa tribulação, que é a grande tribulação, e a grande tribulação é dividida no meio, 3 anos e meio de tribulação, e depois mais 3 anos e meio de mais uma tribulação intensificada, que simboliza a grande tribulação, 7 anos de tribulação. Depois o tratado de paz, né? Depois o acordo do anticristo com os judeus. Depois essa aliança será quebrada. E então haverá grande perseguição. Mas vamos dar sequência aqui, que nosso vídeo já está ficando muito extenso. Então nós precisamos, em meio a essa guerra, tanto nós cristãos quanto Israel, povo de Deus, nós precisamos seguir adiante, confiante no livramento de Deus, porque tudo está no controle do Senhor. Embora a gente ou alguns se desesperam, ficam, né, aparecem aí falsos profetas, pessoas falando muitas coisas que não sabem, mas nós precisamos seguir confiante que tudo está no controle do Senhor e que Deus, né, nos dará o livramento no tempo oportuno em que Deus já tem planejado para todos nós, tá? Isaías 55, versículo 6, para nós concluirmos, né? É onde nós temos um convite para buscarmos a Deus enquanto nós temos tempo e enquanto Ele está acessível, né, à humanidade. Então que possamos buscar a Deus agora e entregar para Jesus agora também, porque esse é o tempo oportuno. Ele está acessível, nós temos condição ainda temos tempo de buscar o Senhor. Então, para você que ainda não buscou, não teme a Deus, ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, esse é o tempo, essa é a hora, né? Busque o Senhor, se entregue totalmente a Ele, porque somente Ele pode nos dar livramento, né? Isaías 55, versículo 6, diz assim para nós: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, né? Aí o versículo 7 diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. E aí o versículo 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem o vosso caminho os meus caminhos, diz o Senhor. Então, o Senhor, Ele tem o de melhor para mim, para você, Ele tem livramento para nós. E o que nós precisamos agora é continuar confiando no Senhor, saber que Ele está no controle de todas as coisas e que o que está acontecendo hoje em Israel e no mundo já está profetizado pelos santos profetas de Deus em Israel na antiguidade, e que esse é o dia, né? Esse é o dia. E logo após essa guerra, logo após as nações se unirem e vir contra Israel e forem aniquiladas, como nós estamos vendo aí, muitas sendo destruídas já, levantando contra Israel, e nós temos visto o mundo vendo que o Senhor tem se levantado contra os inimigos de Israel. Eles estão tentando
manter paz, estão tentando parar a guerra, mas Deus está trazendo essas nações ímpias para poder rodear a Israel, e todas elas que têm se levantado estão sendo destruídas. E a humanidade está vendo que Deus tem trabalhado, tem operado, Deus tem dado livramento para o seu povo. Aí quando todas as nações que estão profetizadas se levantar contra Israel e forem destruídas, o mundo inteiro verá que somente Deus é quem livra o seu povo, que é somente em Deus que a humanidade tem salvação, tem libertação, tem vida eterna. E assim Deus verá que todo o povo reconhece e sabe dessa verdade. Aí Jesus vai buscar a sua igreja. Seremos arrebatados para estar para sempre com Cristo. Então, nesse momento, queridos, fiquem atentos. Entregue-se para o Senhor Jesus, confie nele, porque é chegado a hora. É chegado a hora. Em breve, Jesus busca a sua igreja, o seu povo. E se você não tiver confessado o Senhor Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, o arrebatamento acontece, ou acontecerá, mas você não fazerá parte do arrebatamento. Então, deixo aqui essa palavra, esse alerta, né, a todos vocês, e que você possa ficar atento aí, né, aos acontecimentos, porque vai acontecer, tá? Vai acontecer, tá tudo escrito, tudo profetizado. E tempo a tempo, tudo está se encaixando. E nós precisamos também estar santificando a nossa vida. Santificando a nossa vida, nos separando para encontrar com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço.